bem, pessoas? Espero que sim. Bom, eu quero mais uma vez falar de programação neurolinguística e hipnose para vocês, mas desta vez trazendo um vídeo que recuperou um caso que eu acho interessantíssimo, que eu já contei em algum vídeo meu, mas agora eu quero que vocês vejam. Bom, eu decidi, quando eu conheci a hipnose, eu pretendia usá-la em outra área de atuação, que é a advocacia, mas quando eu percebi que eu podia tratar pessoas com hipnoterapia, eu desisti definitivamente da advocacia e passei a trabalhar com isso. Tem vídeo também onde eu conto por quê. Bom, e aí, estudando hipnoterapia, eu conheci a PNL, que é a programação neurolinguística. A programação neurolinguística, a grosso modo falando, ela mapeia como o seu cérebro cria os problemas, cria as soluções para trabalhar isso a seu favor em todos os aspectos da vida. Vamos dizer assim. Bem antes de eu conhecer a programação neurolinguística, há mais de 10 anos atrás, eu vi o caso de esqueci, gente. Aqueles meninos da neve lá, esquiador. Ele ficou preso numa avalanche dentro da barraca e ele sabia que ele ia começar a morrer, né? De fora para dentro, digamos assim. Os membros dele, se ele não morresse congelado, como ele sabia que o resgate ia demorar muitas horas, alguns dias, ele sabia que ele ia sair de lá com os membros das extremidades, com os dedos, pé, mão, necrosados por congelamento. Então, ele lembrou dos peixes que hibernam e reduzem o seu consumo de oxigênio, o seu gasto de energia, e começou a usar isso também. Tipo assim, o cara tá fudido, vai morrer, não tem nada para fazer. Então vou mentalizar coisa boa. E ele começou a mentalizar, ele visualizava o sangue percorrendo em todo o corpo dele. Porque numa situação assim, o seu corpo joga o sangue concentra a circulação sanguínea nos órgãos vitais, para te manter vivo por mais tempo. Então começa a apodrecer as extremidades. Como ele não queria que isso acontecesse, ele começou a mentalizar, a trabalhar o gasto baixo de energia e mentalizar a circulação sanguínea em todas as partes do corpo e não apenas nos órgãos vitais. Resultado, gente, vocês estão vendo que eu tô numa alergia desgraçada. A cara tá inchada de gordura também, mas de alergia. E ele foi resgatado alguns dias depois, sem congelamento. Olha o que a mente dele foi capaz de fazer. Bom, vi isso, achei o máximo, achei interessante, passou. Eu nem imaginava estudar ou trabalhar com hipnose e PNL. Aí conheci a hipnose, decidi trabalhar com a hipnoterapia e decidi me dedicar, porque a hipnose ela não é uma técnica terapêutica, ela potencializa uma técnica terapêutica. E eu conheci a PNL, é a que eu mais gosto, com a qual eu mais me identifiquei, então eu uso a PNL com ou sem hipnose. E a PNL é aquilo que eu falei. Ela procura entender como a sua mente cria as coisas, como o seu corpo reage a isso e usa isso para criar soluções para todos os aspectos da sua vida. E estudando sobre isso, eu vi um documentário na Netflix que falava do caso de um moço, que agora eu deparei com um vídeo no TikTok contando com um pouco mais de detalhes. Quero passar para vocês entenderem. Ele era triatleta, ele foi atropelado, ele teve uma lesão nas 6 vértebras e o diagnóstico era que ele nunca mais ia andar e para ele voltar para casa, para ter uma qualidade de vida na cadeira de rodas, ele ia precisar colocar hastes de aço na coluna.
E ele não quis isso para ele. E agora, por favor, assistam o vídeo e daqui a pouco a gente conversa. Ah, não, mas eu vou ter que contar a história desse cara aqui pra vocês, gente. O nome dele é Joe Dispenza. Fui catar uma foto mais atual. Hoje ele tá assim, tá, gente? Ele estudou neurociências, ele tem alguns best-sellers já escritos. Mas a história é o seguinte, ele sofreu um acidente de bicicleta que causou uma lesão seríssima na coluna dele. A solução dos médicos era fazer essa cirurgia onde ele ia botar essas duas hastes na coluna. Era uma cirurgia arriscada e disseram pra ele que provavelmente ele não voltaria a andar. Só que ele resolveu que ele não ia fazer a cirurgia. Ele se deu alta do hospital, voltou pra casa e resolveu que ia se curar. Não é que ele resolveu, né, que ele ia se curar. Ele acredita que o corpo... Caralho. Não é que ele resolveu que ele ia se curar. Tipo assim, não tem nada pra fazer na vida, tô fudido igual o alpinista lá. Então eu vou fazer um experimento de usar a minha mente a meu favor, né? Esperto ele. Começou tentando entender exatamente o que aconteceu com a coluna dele, quais foram as vértebras que se quebraram, que estavam com algum problema, e recriou isso tudo na mente dele. Usou computação gráfica para fazer uma animação de como seria as vértebras se refazendo, toda a coluna se reconstruindo. Mentalmente, ele recriou a coluna dele, vértebra por vértebra. Ele demorava cerca de 3 horas por dia para tentar fazer essa reconstrução. Só que sempre ele era interrompido por um pensamento que não era o que ele queria, né? Tipo, vou viver na cadeira de roda, ou isso não vai dar certo. Toda vez que ele tinha um pensamento desse, ele começava do início, fazia toda essa reconstrução mentalmente. Demorou umas 6 semanas para que ele... Então, olha só o que aconteceu. Primeiro, ele estudou o que aconteceu com as vértebras dele. Depois, ele foi estudar como as vértebras se regeneram. Aí, ele criou por computação gráfica como seria o processo de regeneração no seu caso, no caso dele. E, beleza, a partir daí, 3 horas por dia, ele mentalizava as vértebras dele se regenerando. Só que é muito comum quando a gente está num pensamento, virem pensamentos intrusivos. Ele afastava esses pensamentos e começava, se concentrava naquela reconstrução das vértebras do zero. E ele demorou 6 semanas para ele conseguir mentalizar, criar na mente dele o processo inteiro de regeneração das suas vértebras. Foram 6 semanas que ele demorou, sem interrupção. E aí ele começou a perceber os benefícios. Vamos continuar. Quando finalmente ele conseguiu fazer todo esse processo, ele sentiu dentro dele que algo tinha mudado, que ele tinha realmente mudado alguma coisa dentro dele. Naquele momento ele já começou a sentir mudanças no corpo dele, as funções motoras começaram a voltar. Em 10 semanas esse cara estava em pé, em 12 ele estava treinando novamente. E os exames depois mostravam que a coluna dele estava normal. Hoje ele fala abertamente sobre isso, ele tem Ou seja, de alguém que esmigalhou 6 vértebras, ao longo de 10 semanas ele já recuperou os movimentos, já conseguiu permanecer em pé, e com 12 semanas ele já estava voltando a treinar. Gente, claro que não é tão simples assim, teve também a questão da fisioterapia e etc, mas pelos médicos, seria impossível que as vértebras dele se regenerassem, tanto que ele ia precisar de 2 hastes para ele se manter pelo menos sentado. E aí, com fisioterapia, com essa mentalização e com outras terapias, ele conseguiu regenerar as próprias vértebras.
E a partir daí, então, ele estudou neurociências, ele voltou a treinar, ele hoje é palestrante. Vamos continuar aqui no vídeo. Um canal no YouTube e ele se comprometeu a ajudar pessoas a passarem pelo que ele passou, a aprenderem a se curarem. Ele acredita que o corpo tem uma inteligência própria. Essa inteligência que faz a gente respirar, faz a gente digerir comida, faz a gente pensar, faz a gente estar vivo de alguma forma. Essa e mais sobre a vida dele é só dar um Google nessas limitantes, né? O vídeo que eu quero que vocês vejam, se vocês tiverem interesse na Netflix, é esse. Não sei pronunciar essa porra, não. Real? Não é Real. Real. Sei lá. E fala do caso dele e de outras pessoas. Por isso que esse vídeo é interessante. Muito bem explicado, cientificamente provado, tá? Tá aí pra você. Bom, o que eu quero falar pra vocês? Se ele foi capaz de fazer isso, de regenerar suas vértebras com a força do pensamento, com o poder da mente, seja lá como que nome deem a isso, o que a gente não pode fazer para coisas tão mais simples, usando o nosso poder interior, o poder do nosso cérebro de criar, recriar e ressignificar. Então, eu já falei em outros vídeos, quando você está orando, buscando a sua cura, a sua melhora ou a solução para alguma coisa, não fica orando, pedindo. Mentalize o processo necessário para você alcançar aquilo que você pretende. É a melhor reza, é a melhor oração, é a melhor macumba, é o melhor mantra que você pode usar. É a força do seu pensamento que vai induzir o seu corpo a gerar aquela transformação. Se o que te incomoda é um mau comportamento, comece a mentalizar, faça um ensaio mental. Lembra o moço do vídeo? Ele não foi fazer lá na computação gráfica para ele mentalizar exatamente como a coisa tinha que acontecer? Mentalize o que é necessário. Informe-se, estude, procure saber o que você precisaria fazer, que coisas precisariam acontecer para solucionar essa dor, esse problema que você apresenta. E comece a mentalizar isso. E as coisas vão acontecer. Tem uma galera mística que chama de lei da atração, de lei do universo, de física quântica. Eu não acredito em nada disso. É o poder da mente, pura e simplesmente. É o seu pensamento como força motriz que induz o seu cérebro a iniciar um processo que vai trabalhar no seu corpo. E com isso a gente pode mudar comportamentos, dores emocionais, regenerar vértebras. Então fica a dica. Não batam o joelho no chão e fique pedindo algo externo que te dê a solução para uma questão que te incomoda. Busque você a solução dentro de si. Dá trabalho, porque você vai ter que descobrir o que é necessário para você alcançar aquele objetivo e passar a mentalizar aquilo diariamente como um mantra. A solução vem. E é isso que eu faço, ou que eu, de várias formas, sem ser nem sempre assim tão direta, eu faço com meus clientes no consultório e a gente tem obtido bastante sucesso. É uma área muito interessante e, sim, a força está dentro de nós.
No chaveirinho que eu dou de brinde para os meus clientes, eu coloquei a frase do Jung que diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro realiza. Algo assim. Entendeu? E a galera fala: mas PNL é pseudociência. Foda-se, eu não quero saber se é ciência ou se é pseudociência. Eu quero saber e sei e provei que os resultados são comprovados cientificamente. Ainda que o processo, o fundamento, não seja uma ciência ou não seja científico. É placebo. A ciência comprova o efeito placebo, os resultados disso. E é isso que nos importa. Que a coisa ocorra sem misticismo, sem nada que seja externo a você, porque você está no comando o tempo todo. É isso que a gente precisa ter em mente. Você está no comando o tempo todo. Lembrei da frase do Jung, deixa eu corrigir. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Olha que interessante. Nós estamos no controle sempre. E não precisa ficar pedindo a nada nem ninguém externo a você para que você assuma o controle da busca da solução do seu problema, ainda que seja com a ajuda da ciência. Você pode potencializar o efeito de um medicamento. Você não vai abrir mão. Eu não estou dizendo para você não ir ao médico, não fazer um tratamento. Mas eu estou dizendo que você pode, com o poder da sua mente, com a força que o seu cérebro tem, que a sua mente tem, potencializar o efeito daquele medicamento. E aí, reduzir, se é um remédio que você tem que tomar para a vida toda, reduzir essa dosagem, ou tomar por menos tempo. Enfim, acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. A solução está dentro da gente. Volte os olhos para si e procure entender todo o processo que envolve aquilo que você busca como solução e trabalhe isso no seu interior. Você vai alcançar. Beleza? Bye, bye.